Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de Introdução à Física de hoje nós vamos falar sobre os algarismos significativos. Então antes da gente começar, vou declarar um pouquinho qual é a importância de você estudar esse tópico inicial. Algarismos significativos vai ser uma maneira de nós expressarmos o valor de uma medida na física. E todas as medidas na física sempre são imprecisas, por conta, a princípio, do nosso instrumento de medida. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo da régua. Eu quero medir o tamanho dessa barra utilizando essa régua. Se você tentar expressar o valor da medida, você vai falar assim, eu com certeza sou maior que 7, está entre 7 e 8, tá vendo? Então, com certeza é maior que 7. 5,6, eu tenho certeza disso aqui. Agora, o que vem depois, eu não sei. Porque como a minha precisão da régua é milimetrada, eu tenho a precisão no máximo até a casa dos milímetros. E depois, eu não sei qual é o valor. Falo, está mais ou menos entre o 6 e o 7, então eu vou chutar o 5. Essa é a medida da minha régua, do meu comprimento utilizando essa régua. É claro que se eu utilizasse uma régua mais precisa, eu poderia fazer uma estimativa melhor. Mas com essa régua, é impossível eu saber um número após esse cara daqui. Esse daqui eu já não tenho certeza. Imagina os que vierem depois. Então, esse número, que é uma medida na física, ela é constituída por duas partes. Uma parte em que nós estamos certos, que são os algarismos corretos, e esse 5 que nós não temos certeza, que vai ser o nosso algarismo duvidoso. Pessoal, toda medida na física sempre vai ter um conjunto de algarismos certos, mais um único, sempre único, algarismo duvidoso. Porque é o algarismo que você não tem certeza a partir da medida que você realizou. Todos esses algarismos são chamados de algarismos significativos. Por quê? Porque eles têm sentido, eles têm significado dentro dessa medida física. Legal? Agora vamos ver um exemplo que é bem interessante. Eu vou colocar aqui o valor de duas medidas físicas. Estão todas em centímetros. E eu quero saber quantos algarismos significativos tem a primeira. Aí você vai falar, tem esse 3 que eu tenho certeza, e tem esse 0 que é o duvidoso. Então, eu tenho 2 algarismos significativos. Vou chamar de AS para simplificar. Beleza? E no segundo, eu tenho 3, eu tenho 0. Esses dois eu tenho certeza. Esse é o meu duvidoso. Ou seja, agora eu tenho 3 algarismos significativos. Isso significa que essa medida de baixo é mais precisa do que a medida de cima. Se ela é mais precisa, é porque ela foi feita utilizando um instrumento, sei lá, em vez da régua milimetrada, a gente usou uma régua com mais precisões de casas, com mais divisões, para que você tenha certeza de mais algarismos. Então, na física, quando eu escrevo um número 5 ou 5,0, eles são números diferentes, porque um eu tenho uma precisão maior do que o outro. E é por isso que é muito importante você ter uma noção desses algarismos. Porque na hora de você realizar operações com algarismos significativos, a representação final deles tem que ter sempre a menor precisão. Então guarda isso, a gente vai falar melhor. Menor precisão sempre quando nós realizarmos quaisquer operações com os algarismos, nesse caso, com os algarismos significativos. Beleza? Vamos agora falar de algumas regras. Vamos lá, a primeira delas é: todo zero à direita é significativo, como nós acabamos de ver. 3,0, 3,00 são sempre significativos. Agora, o zero à esquerda não é significativo. Vamos dar um exemplo? 0,03. Quantos algarismos significativos tem aqui? Só um. Porque o zero à esquerda não conta como algarismo significativo.
O 0 à direita, como nós já falamos, ele vale para algarismo significativo. Para nós realizarmos as operações, nós vamos ter que fazer alguns arredondamentos ou algumas aproximações. E para isso, vai ter uma regra muito simples que eu acho que vai ser bem intuitiva. Então, vamos supor que eu queira arredondar todos os números que eu colocar aqui, eu quero que tenham apenas uma casa decimal, tá? Quero saber como é que eu faço o arredondamento desses números. Bem simples. Você vai olhar, eu quero ter uma casa só, né? Então, tem que cortar esse último algarismo daqui. Para eu cortar esse último algarismo é muito simples. Você vai ver se ele é maior ou igual a 5. Se isso acontecer, você arredonda somando 1 ao número anterior. Se o algarismo for menor que 5, então você mantém o número que está ali. Então, nesse caso, 1,53. O 3 é menor que 5. Então, arredondamento, 1,5. 2,47. O 7 é maior que 5. Então, quando eu arredondar esse número, eu vou somar 1 a esse termo. Então, vai ficar 2,5. 3,30. O 0, obviamente, né, é menor que 5. Então, isso aqui é 3,3 mesmo. E o 3,45, ó, repara, é maior ou igual a 5, tá? Então, 5, você vai somar 1 ao valor anterior. Esses arredondamentos, eles vão servir para que a gente possa fazer as operações com os algarismos significativos que nós vamos ver agora. Então, vamos ver agora como que faz as operações com os algarismos significativos. Nós vamos basicamente separar as operações em duas: soma ou subtração. Depois a gente vai ver multiplicação ou divisão. Pessoal, as regras são distintas, eu peço que vocês tenham bastante atenção a isso, porque eu vi vários artigos na internet comentando que é a mesma regra para os dois. Isso não é verdade. Para soma ou subtração, a primeira coisa que você vai fazer é o arredondamento dos números. E depois você vai fazer a operação de soma. Então vamos supor que eu queira somar esses 3 números aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é aproximar para o que tem menos casas decimais. Repara que eu não falei para o que tem menos algarismos significativos, tá? É para o que tem menos casas decimais, que nesse caso é esse cara daqui. Então, o 42,176, ó, vou arredondar o 6, aqui vai virar 8, que soma 1 porque é maior que 5. O 8 é maior que 5, vou arredondar, vai virar 2. O último, ó, o 2 mantém, o 1 mantém, o 3 mantém. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é a soma desses 3 números aqui. E aí, se você fizer essa conta, você vai encontrar 218,5. Repara que esse número tem 4 algarismos significativos. Esse tem 3, esse tem 4, esse tem 3 também. Você não tem que fazer nenhum arredondamento depois. Vai ter mais algarismos significativos na operação de soma. Pode ter, no caso, mais algarismos significativos na operação de soma, isso não é problema, tá? Já na multiplicação ou divisão, você vai ter que fazer primeiro a multiplicação. Ou divide, né? Você primeiro faz a conta. E depois você vai arredondar, não para o menor número de casas decimais, mas para o menor número de algarismos significativos. Estou riscando isso aqui com bastante ênfase, porque isso é muito importante. O ITA já cobrou isso aqui diretamente, tá? Então, você vai fazer a conta e depois você vai arredondar. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que eu queira fazer a área desse retângulo, com lado 2,143 e com altura 0,814. A área de um retângulo é base vezes altura, certo? Então, se você fizer essa multiplicação, você vai fazer com todos os números, você vai encontrar isso daqui. É claro que isso não pode ser a resposta, então o que a gente vai fazer? Olhar para o número de algarismos significativos. Aqui tem 4 e aqui tem 3. Lembra que o 0 à esquerda não conta. Então, eu tenho que deixar esse número com 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Eu vou arredondar até aqui, então. Aí o 2 mantém o número anterior, que é menor que 5.
O 0 também mantém, o 4 também mantém, o 4 também mantém. Beleza. Então a resposta, 1,74 centímetros quadrados. Muito cuidado, porque na internet está escrito que só tem essa regra daqui. Primeiro você faz a operação, depois arredonda. Não é verdade. Soma, subtração. Primeiro você arredonda, depois soma. Arredonda sempre para o menor número de casas decimais. E na multiplicação, você primeiro multiplica e depois você arredonda. Como que isso pode cair na sua prova? Assim, ó. Isso aqui é uma questão do ITA. O chapéu quer dizer elevado, tá? Então, sobre um corpo de 2,5 kg de massa, atuam em sentidos opostos de uma mesma direção, duas forças de intensidade 150,40 e 50,40, respectivamente. A opção que oferece o módulo da aceleração resultante com números corretos de algarismos significativos é... Então, repara primeiro que todas as respostas são 40. 40, 40, 40, 40, e 0,4 vezes 10 ao quadrado, 40. O que vai mudar? Vai mudar o número de algarismos significativos. Aqui tem 4, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 5 e aqui tem 1 algarismos significativos, que lembra que o 0 à esquerda não conta. Pessoal, antes da gente fazer a conta, vamos olhar quantos algarismos significativos tem nos nossos dados. Aqui tem 2, aqui tem 5 e aqui tem 4. Só que como ele quer saber o módulo da aceleração, nós vamos pensar que F igual a ma, certo? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, tem um produto para fazer, no caso aqui especificamente uma divisão. Se tem uma divisão, no final a gente vai arredondar para o menor número de algarismos significativos, que é o 2,5, que só tem 2. Resposta, letra B. Ah, professor, mas se tivesse mais de uma opção, não tem como aí. Porque necessariamente tem que ter 2 algarismos significativos, por isso que todas as respostas têm números diferentes. Então vamos fazer a conta só para entender. Uma força está para um lado, 150,40, e outra está para o outro, né? Duas forças em sentidos opostos. Como é que eu somo forças em sentidos opostos? É só fazer a subtração delas. Só que para subtrair tem que ter o mesmo número de casas. 0,40 tem 2, 0,40 tem 2, então está tranquilo. Você pode fazer a conta normalmente. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então isso aqui vai ficar 100, 0,00, né? Vou botar aqui para ficar bonitinho, é igual a 2,5 vezes A. É claro que esse 0,00 não vai fazer diferença para a nossa conta, tá? Mas deixei aqui só para ficar mais claro. Então, quando você divide, isso dá 40,00. Só que só pode ter 2 algarismos significativos, então isso daqui vai arredondar para 40 metros por segundo ao quadrado. Curiosidade, essa questão foi da minha prova do ITA quando eu fiz concurso, em 2008. Uma questão fácil, mas se você não souber algarismos significativos, você pode ficar perdido na hora de fazer essa conta. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.